Essa história não aconteceu comigo, mas com meu pai. Foi no final da década de 1980, quando nossa família deixou a capital para morar no interior. A cidade grande já não fazia sentido, e minha mãe havia herdado um sítio numa região afastada, cercada por estrada de terra e silêncio. O problema é que a casa nova ainda estava em construção. Até ficar pronta, fomos morar numa casa antiga que já existia no terreno. Era uma casa simples, velha, sem garagem, construída praticamente na beira da estrada. À noite, o escuro era absoluto. Não havia iluminação pública, nem movimento depois que o sol se punha. O tipo de lugar onde qualquer barulho soa mais alto do que deveria. Naquela noite, já era período de Quaresma, Semana Santa se aproximando. Meu pai dormia quando foi acordado por um som estranho. Um barulho metálico, seco, repetitivo, como se alguém estivesse amassando latas ou dobrando metal com força. Ele despertou assustado. Vinha da cidade grande, onde roubos eram comuns. O primeiro pensamento foi imediato. Alguém estaria mexendo no carro, estacionado ali fora, praticamente exposto na beira da estrada. Antes que pudesse se levantar totalmente, outro som se juntou ao primeiro. Um ruído pesado, ritmado, inconfundível. O som de rodas passando pela estrada de terra. Não rodas de pneu, mas rodas de madeira com aro de ferro, como as de carroças antigas. E então veio mais um detalhe inquietante: o som de correntes. Correntes sendo arrastadas, tilintando no mesmo ritmo das rodas. Meu pai se levantou num impulso. Caminhou até a porta, decidido a flagrar o que estivesse acontecendo. Quando colocou a mão na maçaneta, tudo cessou de uma vez. O barulho metálico, as rodas, as correntes, silêncio absoluto. Ainda assim, ele abriu a porta. Era noite de lua cheia. Havia claridade suficiente para enxergar a estrada, mas não o bastante para iluminar tudo. O carro estava intacto. Nenhuma pessoa à vista, nenhuma carroça, nenhuma marca aparente. Confuso, voltou para a cama, mas o sono já não veio do mesmo jeito. Ao amanhecer, assim que o céu começou a clarear, ele se levantou novamente. Sabia que depois de certo horário, passariam veículos pela estrada. Se algo realmente tivesse cruzado ali durante a noite, as marcas estariam no chão. Ele foi até a estrada de terra e se agachou, procurando o sinal mais óbvio. Marcas de roda de carroça, profundas, características, mas não havia nada. O chão parecia intacto, como se ninguém tivesse passado ali. Enquanto examinava o local, um funcionário do sítio se aproximou. Era o retireiro que havia saído cedo para buscar as vacas e levá-las ao curral para a ordenha. O homem perguntou o que meu pai fazia ali tão cedo. Meu pai contou tudo, os barulhos, as rodas, as correntes, o silêncio repentino. O retireiro ouviu com atenção. Depois soltou um riso curto, nervoso, e disse algo que deixou meu pai ainda mais inquieto. Disse que aquela era a época de Quaresma, Semana Santa, e que antigamente aquela região havia sido área de escravidão. Segundo os mais antigos, não era raro ouvir naquela estrada sons de correntes e de carroças durante a noite, especialmente nesse período do ano. O retireiro disse que muitos acreditavam serem manifestações ligadas àquele passado, coisas que voltavam a se repetir, como se o tempo não tivesse seguido em frente ali. A única coisa que não soube explicar foi o som metálico, como de latas sendo amassadas. Aquilo, segundo ele, ninguém nunca conseguiu entender direito. Depois desse episódio, por precaução e respeito, a família mandou rezar uma missa. Também foi rezado um terço no local. Desde então, não houve mais relatos de sons semelhantes naquela estrada. Mas a história nunca foi esquecida, porque naquele lugar, naquela época do ano, havia coisas
que não apareciam, apenas eram ouvidas e talvez nunca tenham ido embora. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, ative o sino para não perder os próximos relatos e compartilhe com alguém que também se interessa por histórias difíceis de explicar. Aqui eu conto histórias que vivi e também histórias que chegaram até mim e ficaram tempo demais guardadas.